Olá, este é mais um episódio do podcast Isso Tem Uma História. Trata-se de um projeto universitário da Unicesumar, da disciplina Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Meu nome é Maria Cristina Carvalho Bertero e meu RA 17551965. O objeto dessa história, ainda hoje, é utilizado como um símbolo religioso cheio de significados, principalmente nas igrejas cristãs. E é a respeito dele que trazemos essa história. Por questão de tempo abreviado para a gravação, não será possível falar de outros símbolos interessantíssimos que tivemos acesso ao fazer a pesquisa. Então, elegemos um deles, para assim lhes contar, pois, afinal, isso tem uma história. Podcast Isso Tem Uma História. Até pois ao Edito de Constantino, quando se autorizou o culto público cristão, os cristãos foram obrigados a elaborar um dicionário secreto para uso na comunidade. Através de tais sinais, a comunidade identificava seus membros. Eis porque muitos símbolos pagãos migraram para o imaginário cristão, e entre eles temos os símbolos do peixe, do cordeiro, do pavão, da fênix, da âncora, do navio e até mesmo o da cruz. O cordeiro significava o bom pastor, o cordeiro de Deus, que é Jesus. O peixe foi feito um acróstico de Jesus Cristo, Deus, Filho Salvador. No pavão, o símbolo da ressurreição dos corpos. E a fênix, símbolo da vitória de Cristo sobre a morte. Lembra do renascer das cinzas? Os símbolos restantes, a âncora e o navio, estavam relacionados secretamente com o símbolo da cruz. A âncora era uma imagem de esperança, evocava os perigos das tempestades nas viagens da alma para Deus. O navio, por sua vez, foi vinculado à cruz, primeiro por causa da vela, que quando desfraldada tem a aparência de cruz. Segundo, porque é feito de madeira e ferro, como a cruz. E finalmente, porque às vezes o mastro é bifurcado. São Justino, segundo alguns, teria sido o iniciador do simbolismo do navio como imagem da igreja, ao recordar a Arca de Noé. Esse autor escreve: Cristo, primogênito de todas as criaturas, tornou-se num novo sentido o chefe de uma outra raça, aquela que foi por ele regenerada pela água, a fé e o lenho que continha os mistérios da cruz. Como Noé foi salvo no lenho da arca, levado sobre as águas com os seus. Sabe-se pelos escritos dos padres da igreja que a cruz foi muito venerada desde os primórdios do cristianismo. A igreja, porém, não permitia que fosse figurada. Não convinha expor à zombaria dos infiéis a figura de Cristo crucificado e do instrumento do seu suplício. A primeira representação da cruz em monumentos cristãos apareceu numa inscrição do ano 134 d.C., encontrada na cidade de Palmira, província da Síria, no século II. No final do século II, aparece o famoso grafito dos aparatos dos pajens imperiais, na Casa degli Araldi, sobre o palatino traçado com estilete sobre estuque, onde se vê um crucificado, com cabeça de burro, ladeado por uma figura em pé. Acompanha-o a legenda: Alexamenos adora o seu Deus. Esta célebre caricatura do crucifixo está conservada no Museu Kircher, de Roma, cuja primeira divulgação ocorreu em 1856. A partir do século IV, as imagens da cruz sem vítima tornaram-se frequentes nos sarcófagos. Existe uma marfim
do século IV, hoje no Museu Britânico, onde Cristo é representado carregando a cruz. Admite-se que, durante as perseguições, que não se falaria em público sobre a cruz. Textos patrísticos demonstram que a cruz era, para os primeiros cristãos, mais um troféu de vitória, um símbolo do triunfo de Cristo sobre a morte, do que um objeto de veneração especial, relacionado com a humanidade, como acontecerá mais tarde, após a condenação da heresia monofísita pelo Concílio de Calcedônia em 451 d.C. O fato básico que imprimiu uma direção diferente à iconografia e à arte cristã foi a conversão do imperador Constantino. Foi Constantino que aboliu o uso da cruz como método de execução de criminosos. Fato curioso, a imperatriz Helena, segundo refere o cronista Sócrates Escolástico, teria extraído da cruz de Cristo 2 fragmentos. Um deles foi posto na igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. O outro ela ofereceu ao imperador Constantino. Esses 2 fragmentos não eram os únicos. Por volta de 350 d.C., Cirilo de Jerusalém afirmara: o mundo inteiro está cheio de fragmentos do madeiro da cruz. Já na segunda metade do século IV e início do século V, mencionam-se relíquias da cruz, na Capadócia, em Antioquia e em Roma. A verdadeira cruz teria sido roubada pelos persas no século VII, sendo recuperada mais tarde pelo imperador Heráclito. No século XII, teria sido levada a uma batalha pelo bispo de Belém, durante a qual teria sido definitivamente extraviada. O bispo Eusébio de Cesareia relatou em 2 documentos, na História Eclesiástica de 313 d.C. e na Vida de Constantino, que data de 15 a 20 anos mais tarde, os pormenores do episódio da Batalha da Ponte Milvia. Constantino, no momento de entrar em luta com Maxêncio, apelou para o Deus dos cristãos e então, em pleno dia, viu no céu, para o lado do poente, uma cruz luminosa com estas palavras em grego: com este sinal vencerás. Na noite seguinte, apareceu-lhe Cristo, mostrando a sua cruz e convidando o imperador a mandar executar uma insígnia que representasse. Esta insígnia é o labarum, estandarte em forma de cruz que dali por diante acompanhou os exércitos de Constantino. O triunfalismo da nova fé encontrou sua realização visual na cruz, símbolo de humilhação para os fiéis durante o paganismo. E o burro crucificado do grafito de Alexamenos, o cristão, teve sua desforra nas grandiosas imagens ornamentais do instrumento da paixão, a cruz de Cristo. As representações da cruz triunfal, sem vítima, predominaram no Ocidente até o século IX. Pode-se afirmar, pois, que até o século X, a cruz sem vítima predominou na iconografia do Ocidente. Dava-se preferência à celebração da vitória de Cristo ressuscitado sobre os seus padecimentos, diz Kenneth Clark. Foi o século X, esta desprezada e rejeitada época da história da Europa, que transformou a cruz num símbolo emocionante da fé cristã. Século XXI. As igrejas católicas mantêm seus crucifixos e toda a sua simbologia. As igrejas evangélicas, algumas, ainda discordam do seu uso e simbologia, por diversos aspectos. E aí eu já deixo para você mesmo pesquisar. Por quê? Porque isto tem uma história. Queremos agradecer aos professores, em especial o professor Alexander Fajardo
e equipe pelo excelente conteúdo do material disponibilizado para a disciplina de Teologia, Comunicação e Novas Mídias. Agradecemos também a oportunidade desafiadora de fazer do zero um podcast. Agradecemos o incentivo ao uso de novas mídias, que nos contextualiza e faz com que repliquemos o conhecimento. Agradecemos também ao professor Tiago Calazans pelas orientações sempre tão claras e precisas. Agradecemos também pelos gênios atrás de cada ferramenta nesse mundo virtual que se torna tão real e acessível. Por cada escritor, editor, pensador que fez com que tivéssemos acesso a tudo isso. E, finalmente, agradecer, sobretudo, ao dono da vida, o autor e consumador da história, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.